a falar de Mato Grosso do Sul, antes eu vou só resgatar um pouquinho da história do secretariado no país, uma luta que começou em 2006, com Diversidade Tucana em São Paulo. O Marcos, nosso atual presidente, guerreiro ali, conseguiu criar em 2006 Diversidade Tucana em São Paulo. E a partir daí, a gente conseguiu a conquista em 2015, instituindo o secretariado na presidência do Aécio, na Convenção Nacional, no final de 2015, o secretariado nacional. E aí, aqui a gente já estava caminhando um pouquinho, porque a gente surgiu aqui em Campo Grande, em 2014, na primeira campanha do governador, muito embora o atual presidente do partido na época, o Carlos Alberto de Assis, desde 2012 já fazia essas discussões com a gente, com o segmento LGBT, tentando trazer a gente para dentro do partido. Então viemos em 2014, efetivamos o secretariado em 3 de dezembro de 2014, de Campo Grande, da capital, e aí nós fomos construindo, buscando o interior, Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina, Aparecida Taboado, enfim, a gente conseguiu criar o Diversidade Tucana de Mato Grosso do Sul, em janeiro de 2016. Lembro bem que foi no dia 29 de janeiro de 2016, dia da visibilidade trans. A gente fez um ato de posse dentro do partido, foi muito lindo. E aí a minha diretoria tomou posse, eu fui então empossada como primeira presidente do secretariado estadual em Mato Grosso do Sul, e desde 2016 a gente vem lutando aí para realizar um bom trabalho e inserir dentro do DNA do partido a luta pela pauta LGBT e trazer também o segmento, trazer a sociedade para conversar mais com o PSDB. A gente pensava muito, como que vai ser a nossa aceitação dentro dessa sigla? A gente sabe que ainda existe alguns conceitos ainda bastante conservadores, a gente reconhece isso, né? Como vai ser a aceitação do nosso grupo lá dentro, a recepção? E como que a gente vai fazer a abordagem da desconstrução, né? E aí a gente decidiu, vamos romper barreiras. Vamos para o PSDB, mas vamos estudar a história desse partido antes para ver onde que a gente está pisando, né? E a gente estudou o histórico do partido e o executivo, o poder executivo, tem uma história muito boa. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a discutir a pauta LGBT no país. Foi o primeiro presidente a segurar uma bandeira do arco-íris no país e a falar, vamos lá, vamos construir, vamos discutir com esse segmento. Ele que criou um programa de combate ao DST/AIDS, que também combatia esse discurso, essa história de que a população LGBT era o câncer gay da humanidade. Ele que trouxe isso para dentro do país. E aí a gente foi avançando na história, descobrindo que o José Serra foi o primeiro governador a criar a primeira coordenadoria do país para tratar também da pauta LGBT, até chegar aqui em Mato Grosso do Sul. Aí a gente já estava dentro da história, do PSDB. O nosso governador criou a primeira subsecretaria LGBT do país. Então, veja bem, vamos para dentro do partido, vamos romper barreiras, porque o nosso papel é esse, como militante, é desconstruir, e fomos muito bem aceitos, as portas foram abertas e estamos conquistando a cada dia um espaço cada vez melhor, e essa primeira subsecretaria é o resultado desse trabalho aí de 3 anos já, desde 2016, em Mato Grosso do Sul. A primeira convenção estadual que nós participamos efetivamente foi no final de 2017. Foi muito emocionante. Eu estava então, como presidente, ainda estou à frente do Diversidade Tucana de Mato Grosso do Sul. E aí cheguei lá, vi que estava tudo estruturado, o PSDB Mulher ia ter a voz, a juventude ia ter a sua voz, porque tem que ter mesmo. E aí eu falei, não, peraí. Diversidade também quer ter voz. E, sabe, foi assim, ninguém se negou, foi incrível. Falei assim, não, diversidade tem que ter voz, sim. E aí peguei aquele microfone, fui chamada lá pela cerimonialista, peguei o microfone, fiz um discurso, mas no final do discurso eu falei, o quê? PSDB vai ter LGBT, sim. E aí todo mundo aplaudiu bastante, a gente ficou bastante emocionado, nosso secretariado estava lá em peso, a gente até chorou depois, porque foi a primeira vez que um LGBT, no caso eu,
que sou pessoa bissexual, peguei o microfone e falei, vai ter LGBT no PSDB? Sim, doa quem doer. E estamos aí, lutando. A nossa missão é inserir no DNA do partido a discussão, os debates com a população LGBT, ou seja, dentro e fora, dentro do próprio partido, você vai transformar esse DNA, diz que não se muda, né? Dizem, né? Mais partidário a gente vai mudar. Então, é inserir essa discussão, que já está muito avançada, inclusive, dentro do partido, fazer essa transformação cultural e aí de dentro para fora. A gente é a ponte do partido, da social-democracia, com o segmento LGBT no país. Então, o segmento LGBT precisa dialogar com o poder executivo, com o poder legislativo principalmente. A gente se coloca à disposição para facilitar esse processo. Nós somos os facilitadores desse processo, desse diálogo. Nós queremos incutir dentro do partido essas agendas sociais. A gente fala de social-democracia, então a gente precisa de agendas sociais cada vez mais intensas no PSDB. É essa a nossa missão.